Estamos de volta para o último bloco do nosso programa sobre economia solidária. Estamos conversando com a mestra em engenharia de produção, Cristina Colasso, do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina. Bem, continuando com a nossa conversa, a moeda existente dentro de um sistema de economia solidária corre paralela à moeda oficial, né? Como é que se estabelecem as referências de valor entre, digamos, um grupo que produz uma coisa e troca com outro por uma quantidade de outras coisas? Como é que se estabelece essa referência de valor? Bom, aí nós temos aqui o chamado moeda relacionada à economia solidária. Podemos fazer uma pequena analogia com os caderninhos os antigos caderninhos do armazém. O que acontecia? Nas comunidades mais carentes, principalmente do Nordeste, que tinha dificuldade da anotação, iniciou-se então essa experiência com moeda solidária. Essa moeda ela circula na comunidade, certo? E hoje já está oficializada, digamos assim, inclusive pelo Banco Central. Nós temos 52 moedas e nós temos bancos também, um principal banco, o Banco Palmas, que já está com mais de 70 agências no Brasil inteiro. A comunidade é que controla o próprio banco. Então é um dos setores também da economia solidária. E aí como que acontece? Existe uma certa dificuldade para acessar o sistema financeiro convencional, nós temos a economia solidária financiando seus próprios empreendimentos. Ou seja, não existe juros. Então você tem condições de ir ao banco, né? O Banco Popular, o Banco da Economia Solidária, e lá você faz até um empréstimo, paga esse empréstimo normal, e assim começou a moeda social, que ela hoje já está circulando no Brasil e em outros lugares, mas é um acesso, digamos, para aquelas comunidades, né? Na prática, assim, como é que funciona? Vamos dizer que eu tenho um empreendimento que produz, digamos, embalagens de papel reciclado para um determinado produto, e outro grupo que produz, digamos, chocolates para vender, que usa aquela embalagem produzida pelo outro. Como é que funciona na prática estabelece-se um valor em moeda normal, corrente ou não? Tanto quantos chocolates vão valer valer uma embalagem? Eu digo, essa relação, como é que se faria? Aí nós entramos num outro ponto que é o comércio justo. Então, na verdade, o que acontece? Tem essa relação de saber quanto que vai sair meu produto, pelo esforço que eu também prestei para que esse produto se realizasse, e começa a existir as trocas e começa a existir também o comércio entre os próprios empreendimentos, não só com a moeda social, como a moeda vigente também. E aí se estabelece aquilo que é economicamente viável, daquilo que é solidariamente também aplicável, né? Então ele tem que ser socialmente compatível com a necessidade dos empreendimentos e da vida das pessoas. E em relação ao trabalho profissional, assim, como é que se define o valor de cada trabalho? Vou dizer um exemplo, o trabalho de uma manicure vale mais ou menos que o trabalho de uma costureira, por exemplo. Como é que se estabelece isso? Ou o trabalho vale igual por hora de trabalho? Bom, digamos assim, o trabalho vale por hora, né? Digamos aquilo que é estipulado pelo próprio grupo. Eles vão verificar pela sua necessidade aquilo que produziram, quanto que vai sair o seu trabalho. E o interessante em todas as áreas, não só no caso de uma manicure ou de uma costureira, digamos, a grande área de produção, principalmente agrícola, o consumidor final sabe quem foi que produziu aquele alimento, digamos, por exemplo, né? Como também acontece em outras atividades, até inclusive prestação de serviço. Isso é o que baliza, na verdade, a economia solidária. Você conhecer, e aí você vai dar um produto sabendo que você está pagando um preço justo. Isso é que é um dos princípios também da economia solidária. Alguns críticos afirmam que a economia solidária enfraquece o cooperativismo tradicional e leva à precarização do trabalho, porque não leva em consideração a legislação trabalhista, os direitos trabalhistas, como, né, já se falou, a jornada, enfim, férias, 13º, etc. e tal. Como é que a senhora analisa essa questão? Bom, digamos que o cooperativismo é um modelo clássico de organização para a economia solidária. O que pode acontecer é que a legislação hoje para as cooperativas está um pouquinho aquém da necessidade dos empreendimentos, que muitos não conseguem cumprir o que pede a legislação.
Sendo inclusive temos um projeto de lei para cooperativas de produção baseados nas necessidades da economia solidária. Porque qual a peculiaridade? A economia solidária, ela não recebe digamos, o pagamento pelo capital integralizado, o capital dado à cooperativa, e sim pelo seu trabalho, aquele efetuado. Então essas são as diferenças e as peculiaridades que deveriam ser levadas em conta. Então, mas a cooperativa é sim uma das formas de se organizar. A senhora é do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, vinculada justamente ao Ministério do Trabalho. Qual é o papel dessa secretaria? Assim, qual é o papel do Ministério do Trabalho na implementação de políticas de economia solidária? Então, em 2003, digamos, o próprio movimento social, ele ganha força quando institucionaliza no Ministério do Trabalho a Secretaria Nacional de Economia Solidária, estando à frente o professor Paul Singer. Os pilares que balizam essa secretaria está justamente em fomentar as políticas públicas dentro dos governos estadual, municipal, e uma transversalidade a nível do governo federal. Hoje nós temos vários ministérios já trabalhando com economia solidária. E os pontos principais são o marco legal, um marco que dê, digamos, legalmente a economia solidária sendo aceita. Nós temos também a formação, a necessidade de formação nas diversas áreas, tanto para os empreendimentos como para gestores públicos e entidades de apoio. Nós trabalhamos também com a incubação e desenvolvimento de novas tecnologias para a economia solidária. Então, o Ministério do Trabalho, ele ganhou força, a própria economia solidária, com essa gestão, digamos assim, relacionada a novas gerações de trabalho e renda com a economia, né? Muito bem. Bem, vamos imaginar que um trabalhador desempregado está assistindo o nosso programa agora e se interessa em participar de algum empreendimento desses. Como é que ele vai chegar a um sistema desses, a um empreendimento como esse? Bom, digamos que em primeiro lugar ele deveria verificar na comunidade se outras pessoas também não estão pensando como ele. E aí ele já pode ter um grupo, porque essa é a peculiaridade, em grupo. Ela deve também buscar as universidades ou as incubadoras populares para que possam ser incubados e tentar, na verdade, a partir daí, né, conseguir ganhar força. E principalmente os fóruns. A economia solidária hoje trabalha com os fóruns regionais, o fórum catarinense, digamos, e o fórum brasileiro, onde tem uma força muito grande dentro, inclusive, do Ministério do Trabalho, que é um grande diálogo. E estaríamos dispostos, a nível em qualquer regional do Ministério do Trabalho, de dar os endereços de tudo que lhe falei. Certo. Então, procurando o Ministério do Trabalho, a gente consegue achar o rumo para como chegar. Bem, nós agradecemos muito a sua participação no nosso programa, certamente vai ajudar a esclarecer bastante as pessoas que estão nos assistindo. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre economia solidária com a mestra em engenharia de produção, Cristina Colasso, do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!